de luz melhora um pouco o ambiente que não é dela, e ela precisa do ciclo natural. O que ela faz? Ela se adapta através do afloramento dessa resina branca. Como ela não está no ambiente dela e ela precisa fazer o ciclo natural dela, ela solta essa resina para atrair o besouro mangangá para ajudar ela no ciclo. Olha o cheiro. Através desse cheiro, ela consegue atrair maravilhoso o besouro mangangá. Então, pessoal, com relação à formação da rocha, como eu disse para o menino que estava na frente do grupo, essa bacia hidrográfica aqui, em termos de formação geológica, ela vai até a região norte do país, né? Até o Pará mais ou menos, e corta até aqui. Essa é a borda leste, né? A teoria chamada teoria siluriano-devoniano diz que por volta de 360 a 410 milhões de anos atrás, tudo isso aqui era coberto por mar, né? Era um mar. Inclusive eles dizem que a faixa litorânea que está hoje em Fortaleza estava aqui nesse período, né? Por volta de 225 milhões de anos atrás houve um choque tectônico e esse pacote sedimentar que estava no fundo dessa bacia hidrográfica, ele emergiu, que é um movimento que os geólogos chamam de soerguimento, né? As placas tectônicas se chocam e esse pacote que estava no fundo do mar, ele aflorou, né? E aí a água recuou para a região do Ceará, né? Então é isso. Além das pinturas rupestres, nós notamos que a pesquisa aqui continua intensa para continuar descobrindo a questão da datação de certas informações existentes. Também a diferenciação das rochas em certos locais, mas diferenciação de coloração, que são sempre as mesmas rochas, né? Isso é interessante a gente saber porque nós confundimos muito pela coloração, pensa que são diferentes, mas são rochas específicas. Além da estrutura também bem feita aqui para a preservação do meio ambiente, para que o ser humano não consiga acabar com isso aqui, que é um meio natural muito bom para futuras gerações conhecerem e saber do que foi no passado, e o que serão para as futuras gerações. A princípio a gente imagina algo mais fácil de locomoção. Quando a gente vai adentrando na questão dos espaços, você vai vendo a beleza, mas a dificuldade de acesso, quem não tem muita prática de caminhadas, é um pouco difícil, mas a beleza compensa todo o sacrifício que você faz, e a questão da visualizar algo que é visto na sala de aula é diferente ter o contato na prática. Você vê as composições rochosas, a diferenciação de tons de cores, então vale a pena o sacrifício. As pesquisas aqui revolucionaram a comunidade científica com relação ao povoamento das Américas. Para vocês terem uma ideia do tamanho dessa pesquisa, dessa escavação, só aqui foram 10 anos de pesquisa, né? Escavando com pincel, uma espátula, né? Para não degradar os materiais. Então foram encontradas várias ferramentas de pedra lascada e fogueiras estruturadas. Esses materiais tiveram datações que variavam de 5 até aproximadamente 60 mil anos. Então foi dentro dessa perspectiva que houve essa grande revolução na comunidade científica com relação ao povoamento das Américas. Antes da pesquisa aqui, acreditava-se fortemente na teoria do Estreito de Bering, que acredito que foi a teoria que vocês ainda estudaram, que diz o seguinte: o homem surgiu na África, da África ele migrou para a Ásia, e da Ásia ele adentrou a América Central e a América do Norte, entre a Sibéria e o Alasca. Isso por volta de 12,5 a 15 mil anos atrás, né, quando o continente estava congelado, né, por Bering. Como os vestígios aqui chegaram até 60 mil anos, a gente tem pesquisas que chegam a 100 mil anos, a gente teve que reformular, levantar novas possibilidades, novas teorias. Então a gente acredita fortemente numa teoria que nós chamamos de teoria transatlântica. A gente acredita que o primeiro homem que adentrou a América veio diretamente da África para a América do Sul. As pesquisas levam a gente a acreditar que por volta de 60 a 100 mil anos foi um período de muita seca em todo o mundo.
Então a gente acredita que os níveis do Atlântico estavam mais baixos, 140 metros. Então a ideia é que existia várias ilhas entre a África e a América do Sul. Sem falar na proximidade, né, que eram mais próximos. Eu acredito que todos vocês sabem que antes nem existia essa divisão em continentes, né? Nós éramos o único continente, a Pangeia. E a partir de movimentos tectônicos foram ocorrendo essas divisões. Então era mais próximo e o Atlântico estava com um nível de 140 metros mais baixo. Então a gente acredita que eles vieram por um processo que chamamos de cabotagem, ocupando as ilhas em embarcações rústicas, provavelmente de madeira, até chegar num ambiente mais favorável para a sobrevivência. A ideia que a gente tem é que até os dias atuais as correntes marítimas ficam transitando entre a África e a América do Sul. Então facilitava, né, a navegação por cabotagem até chegar num ambiente mais favorável. Os principais vestígios encontrados aqui foram ferramentas de pedra lascada, raspadouros, furadouros, machadinhas e materiais de fogueiras estruturadas. Então, dentro de várias décadas, algumas pessoas da comunidade científica, principalmente os norte-americanos, alegavam que isso poderia ser ações da própria natureza. As fogueiras poderiam ser incêndios naturais e as pedras lascadas, ferramentas que nós encontramos, poderiam ser as pedras que caíam da parte da chapada e ao entrar em contato com o solo ele tem um desplacamento, né, um lascamento natural. Então não sei se vocês perceberam, mas todos nós passamos por uma estrutura que estava coberta com as telhas de brasilite ali. Ali é uma escavação arqueológica. A ideia é, se ocorrer um incêndio aqui, esse fogo com certeza ele se propagou pelo ambiente. Aí, em vez de encontrar focos de incêndio, que é o carvão aleatoriamente espalhado na camada, naquela pesquisa ali, a gente novamente confirmou as datações daqui. Encontramos fogueiras antrópicas. A classificação de uma fogueira antrópica é o carvão centralizado com as trempes, né, com as pedras. E isso a gente encontrou em várias camadas estratigráficas diferentes, que é um indicativo de períodos diferentes também. Então é outro indicativo que foi o homem, né, a ação do homem que fez esses materiais, deixou esses vestígios. Esse sítio aqui ele tem uma maior concentração de pinturas rupestres. Aqui tem mais de 1.100 pinturas catalogadas nesse paredão. E temos 4 tonalidades de pintura diferentes. Temos sobreposição de pintura, temos estilo de pintar diferente. Então a ideia é que os nossos antepassados eles não habitavam o local. Eles só ocupavam, né? Eram nômades, caçador-coletor. Viviam da caça de animais silvestres e de coletar mel, frutos, tubérculos. E o período que eles ficavam em uma determinada região, numa determinada área, poderia ser anos, poderia ser meses ou poderia ser dias. Quem ia dizer isso eram os recursos naturais. A natureza expulsava, né? Vamos dizer assim. E aí, com relação aos métodos de datação, eu acredito que alguns de vocês ou todos conheçam. Os principais métodos utilizados na arqueologia brasileira é o método do carbono 14, o método do carbono 12, carbono 14 e a termoluminescência. Falar para vocês a respeito do carbono 14, que é o método ainda mais utilizado. O carbono 14, tudo que tem ou que já teve vida, ele pode ser medido por ele até aproximadamente 60 mil anos. Um exemplo, nós, seres humanos. Ao longo da nossa vida, a gente vai acumulando átomos de carbono no nosso organismo. Aí, a partir do momento que a gente morre e começa a entrar no processo de decomposição, aí a gente começa a eliminar esses átomos de carbono que a gente acumulou ao longo da nossa vida. Então o método do carbono 14 ele funciona como se fosse uma desaceleração de átomos. Pelo grau de degradação do vestígio, ele chega a uma data X em que aquele material deixou de ter vida. Então funciona mais ou menos assim. E também a termoluminescência é mais as radiações cósmicas no ambiente, né? Por exemplo, uma fogueira. Quando a fogueira é acesa, os seixos que fazem parte da estrutura da fogueira são aquecidos. Com o aquecimento desses seixos, elas sofrem reações químicas e elas perdem a radioatividade. Chegam a uma estaca zero. Como no nosso universo, todos nós sabemos que há bombardeio de raios cósmicos, né, a cada dia, aí a gente consegue medir as radiações desses seixos e aí chega a datações até superiores a 60 mil anos, chega até 100 mil anos as datações relacionadas ao homem na América aqui nessa região. Por muito tempo teve essas brigas ideológicas com relação ao povoamento das Américas, principalmente com os norte-americanos, e hoje, nos últimos 3, 4 anos, hoje já está muito aceita, né? Na última década está sendo muito aceita essa ideia de que o povoamento das Américas era bem mais recuado. Hoje no Novo México e em outras regiões das Américas já tem vestígios, foram encontrados vestígios que têm datações superiores a 100 mil anos atrás.
Então, o que a doutora Eneide falava desde a década de 70, 80, hoje, na atualidade, a gente está em outros lugares da América, estão se confirmando o que ela falava desde a década de 70, 80. Lá onde tem aquela parede de alvenaria, é o que nós chamamos de bloco testemunho. O que é aquilo ali? Ali é as últimas camadas de sedimentação do solo, né? A gente costuma chamar de última fatia do bolo, né? Toda área que é escavada, que tem uma datação significativa, tem uma norma de deixar 10% para pesquisas futuras. Por quê? Nem todo mundo vai acreditar no que você está falando, né? Então ali é um bloco testemunho. Novas tecnologias, mais informação. A gente pode escavar aquele ambiente e encontrar materiais significativos ou não, né? A arqueologia, ela trabalha com suposições, com teorias. Então, o que eu estou falando para vocês hoje, amanhã pode se tornar uma mentira, né? Dependendo dos materiais que possa ser vindo encontrado em outras regiões ou até mesmo aqui. Aqui o parque ele tem mais de 1.400 sítios arqueológicos e, para vocês terem uma ideia, nem 100 foi pesquisado ainda. Então tem muito para se descobrir, muito para a gente tentar interpretar com relação ao povoamento das Américas aqui na Serra da Capivara. Os geólogos também disseram que já foi 3. O da direita ali que se rompeu, da esquerda também se rompeu. Futuramente esse aí também vai se romper, né? Que rocha sedimental futura é virar planície, né? Então vai se romper, mas vai demorar um tempo para isso acontecer. O que é mais frequente da erosão aí é a erosão eólica, onde o vento vai circulando poeira na rocha e vai formando uma espécie de broca natural. A gente vê que está fazendo os buraquinhos ali do lado, pode ser que também surja outro buraco ali também no futuro, como é uma placa solta. E também tem a erosão fluvial, água de chuva, pode ter existido a fluvial também de rio, que aqui até 5, 6 mil anos atrás existiam muitos rios na região. E a erosão da termoplastia, né, onde a diferença de temperatura também faz a erosão na rocha. De dia esquenta muito a rocha dilata, e de noite contrai com frio, como ela não tem flexibilidade, ela se quebra. Aí aqui em 99 foi formado um palco para acontecer a primeira representação da homenagem aos 500 anos do Brasil, né? Dita descobrimento do Brasil, meio que falso, meio acusação errada, né? E o presidente da época, o Fernando Henrique, ele esteve aqui, acenderam a tocha e foram 3 tochas espalhadas no Brasil para essa representação. No Rio de Janeiro, e a primeira capitania, e Salvador, né? Onde os portugueses chegaram. Em Salvador fizeram uma caravela para sair do Brasil para Portugal, não deu muito certo, afundou. E depois em 2003 fizeram um palco aqui. 2003 a 2005 aconteceu o Interartes, que é o Festival Internacional de Artes. Tem apresentações de música, dança e teatro de artistas locais, nacionais e internacionais. Por falta de verbo governamental, ele foi parado por um período. Voltou com outros nomes. Agora de 2017 a 2018 tem um evento que está sendo chamado de Ópera da Serra da Capivara, onde também tem apresentações regionais e nacionais. Teve show do Lenine no ano passado, teve show do Tony Garrido esse ano. O primeiro ato foi um ato ancestral, dando ênfase à chegada do homem na América, a criação do homem, a chegada do homem na região. O segundo ato foi o ato Craô, que é uma homenagem aos índios. E o terceiro ato do ano que vem, que vai ser a homenagem ao sertão, né? Só que a gente ainda não sabe quais as peças teatrais e qual o cantor, artista nacional que vai ser chamado para a região. Aí teve outros eventos. Em 2011 teve o Acordais, que também foi de música e teatro. Em 2009 foi um evento de pesquisa que foi feito pelo IFRAU, um órgão mundial, sobre pinturas rupestres mundiais, que era chamado de Global Rock Art. Aí o evento foi em São Raimundo, o encerramento aqui foi na Pedra Furada.